Parece que a direita resolveu aceitar a corda que a esquerda ofereceu para eles colocarem no pescoço, né? Vamos ver um pouco da entrevista e aí eu vou comentando no decorrer da entrevista, tá? Como vocês podem ver aí, o título da entrevista: a advogada diz que PL da dosimetria não terá efeito imediato. Não terá efeito imediato para os presos do 8 de janeiro. Mas para a esquerda já está tendo efeito imediato, né? Uma vez que o pessoal da direita aceitou, né? Já está tendo efeito imediato. E eu vou dizer para você que a direita vai se arrepender muito de fazer esse acordo. E eu vou dizer para vocês por quê. Prestem atenção. Meu bom dia para a doutora Carolina Siebra. Carol Siebra é a nossa convidada a partir de agora, advogada da ASFAV, a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Carol Siebra, que agora é pré-candidata, né, a deputada federal pelo meu estado do Ceará. Como foi bom poder... Agora que eu entendi. Ela é advogada do Seabra, sei lá, mas também é candidata a deputada federal. Meu Deus do céu. Perceba que ninguém na direita consegue se apresentar como um defensor das pautas de direita sem interesse em um cargo público. É impressionante isso. É impressionante, né? O cara começa defendendo algumas bandeiras da direita, teoricamente. Daqui a pouco ele já quer sair candidato a alguma coisa. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi por que ela concordou com esse acordo que vai ferrar ainda mais a vida do pessoal do 8 de janeiro. Mas vamos lá. Bom poder estar com a Carol ali em Fortaleza, naquele momento bastante especial. Vou aumentar e a Carol que aqui. vem hoje falar conosco sobre essa história do PL da dosimetria. Carol, quero a tua leitura do que vivemos durante essa noite madrugada e a aprovação desse PL da dosimetria do ponto de vista de quem defende presos políticos desde o primeiro momento, que você, doutor Ezequiel, doutora Gabriela Ritter e os amigos das FAV. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Pitoli. Olá, nossa audiência que está nos acompanhando, nosso querido Silvio. Pelo visto, no caso dessa advogada, em especial, né, parece que o objetivo dela, defendendo as pessoas do 8 de janeiro, vai além do que uma simples defesa, né? Vai sair candidata. Navarro também. Então, ontem ficamos até 3 horas da manhã na Câmara esperando essa votação, né, e essa aprovação. Pitoli, não é o texto ideal, não é o que a gente estava esperando. Existem pessoas que ainda vão ficar em situações delicadas, porém, é o que tinha que aprovar ontem, como tinha que aprovar ontem. Como tinha que aprovar ontem, porque ela quer... Ela vai sair para deputada federal, né? Então, ela tem pressa em pagar de defensora dos que de fato estão sendo oprimidos, né? Então, tinha pressa. Aí ela vai lá e aceita uma proposta feita por esquerdistas, né? Contra pessoas inocentes de direita, né?
Por quê? Porque ela precisa disso para a conta dela de candidata a deputada, né? Meu Deus do céu, vou ter que me segurar muito para não falar coisas aqui que vão derrubar o meu vídeo. Que aprovar ontem, como tinha que aprovar ontem, era as cartas que estavam na mesa. Claro. E aí, claro, as cartas que estavam na mesa colocadas pelas mesmas pessoas que armaram todo essa trama para prender pessoas inocentes, né? Essas mesmas pessoas que prenderam esses inocentes, né, com falsas acusações, jogaram as cartas e vocês abraçaram, porque afinal de contas vocês precisam usar isso nas eleições, né, na candidatura de vocês. Conversa com Paulinho da Força ontem, meu dentro Deus do plenário, ele garantiu. Meu Deus do céu. Paulinho da Força. Olha quem o pessoal da direita está fazendo acordo. Paulinho da Força. Novamente, que as pessoas que estão presas serão soltas. Isso. E aí até um questionamento que a gente fez ali para ele, quem é que garante? Ele disse, eu garanto. Então a gente pode vir atrás do senhor se isso não acontecer. Ele disse, pode, porque eu garanto que essas pessoas serão soltas. Podemos ir atrás do senhor? Se alguma coisa der errado? Pode. Aí a minha pergunta é, vão atrás dele para fazer o quê? Bater nele vocês não vão. Né? Prender ele por ter mentido, também não vão. Processar ele, também não vão. Então vocês vão atrás dele fazer o quê? Caso ele não cumpra com o que ele está falando. Então, quer dizer nada. A gente pode ir atrás do senhor, caso alguma coisa não saia como o senhor falou, não, pode vir atrás de mim. Pode vir. Grande coisa. Esse era um dos pontos principais para a gente, Pitoli, era devolver essas pessoas para as famílias dela. Mas vamos lá, o que é que vai acontecer? Irá passar pelo Senado ainda para aprovação do Senado, vai para a sanção ou veto do presidente da República. Sancionando, a gente já pode entrar com os pedidos nos processos das pessoas. O Lula ele não vai vetar. Ele não vai vetar porque ele quer ficar como o herói dessas pessoas, né? Ele prendeu e agora ele vai ficar como o herói que vai libertar essas pessoas. Ele vetando, volta para a Câmara derrubar o veto. Carol, não é automático então? Não é aprovou, sancionou, tá todo mundo solto, não? Não, não é automático e essa é uma das angústias da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Foi por isso que a gente também emitiu nota ontem se manifestando. Viu? Não é automático. Não é automático. Não vai ser aprovado e automaticamente o pessoal vai ser solto. Não, não. Sabe para quem que eles ainda vão pedir depois desse acordo que eles estão fazendo? Sabe para quem que eles ainda vão pedir autorização? Ela já vai falar. Contrário à dosimetria, por conta desses detalhes. A gente leu, fez uma análise técnica de tudo que tinha escrito ali no PL, e aí a gente entende que vai ficar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai ter que fazer uma revisita a essas penas e ele vai analisar. Então, assim, a ideia de que essas pessoas vão passar o Natal em casa, eu, Carolina, acho pouco provável que essas pessoas passem o Natal. A ideia de que essas pessoas vão passar o Natal em casa é pouco provável. Olha, minha filha, a ideia de que essas pessoas serão soltas é pouco provável. Tá? Por quê? Porque quem vai... Em primeiro lugar, vocês estão fazendo acordo com gente que não tem palavra. Né? Paulinho da Força. Né? Em segundo lugar... Depois de tudo isso, depois dessa vergonha toda que vocês vão passar,
vocês ainda vão passar uma outra vergonha, que é pedir o aval de quem prendeu essas pessoas, né? De quem negou a essas pessoas o direito sequer de ter uma defesa digna, uma defesa decente. Né? Pouco provável que essas pessoas passem o Natal em casa, por conta de todo esse trâmite que a gente vai ter que fazer. Então, assim, o sentimento da gente não é um sentimento de vitória. Infelizmente, vamos continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita, mas não vai ter mais anistia. Depois disso aqui, não vai ter mais anistia. E eu vou falar por quê. Que no limite das forças ali, dos deputados de oposição, foi o que deu para fazer. E o que deu para fazer ontem foi aprovar com 291 votos essa dosimetria. Silvio, esse é um dos pontos que a ASFAV bateu bastante ontem. As multas continuam. Nossa, não houve modificação nenhuma nas multas. Pois então as pessoas têm 30 milhões em dívidas ainda para pagar. 30 milhões em dívida? O que é 30 milhões, né, de multa para pessoas que não cometeram crime nenhum? Não é nada. Não é nada. Os deputados vão ajudar a pagar. Continuar com os bens bloqueados, né? Pelo que está posto no PL da dosimetria, essas pessoas continuam financeiramente da forma que estão, e isso é muito dolorido. É por conta disso também que a gente... É claro que é dolorido, mas a senhora e vários outros vão sair como herói, porque afinal de contas lutaram com bravura para conseguir a anistia, mas infelizmente não conseguiram, mas conseguiram diminuir a pena. Luta firmemente, lutou ontem o dia inteiro para que a gente pudesse colocar ou prever alguma coisa nesse sentido. Inclusive, o Crivella apresentou emenda para poder retirar essas multas e aí não foi aceito, mas enfim, a gente... Nossa, que surpresa, não? Por que será que não foi aceito? Espera que posteriormente a gente consiga fazer alguma coisa em cima dessa questão das multas. É muito difícil. Sim. Doutora, a gente segue aqui, atento e entendendo que só uma batalha foi vencida, tem muita coisa pela frente. O que acontece? Esse acordo é, na verdade, a arma que a esquerda precisa, muito provavelmente, para tirar. Eu não sei se é possível, mas acredito que seja, pelo que eu já andei lendo na internet, pesquisando, o Alexandre de Moraes e os outros ministros, quem quer que seja, da esquerda, da Magnitsky. Por quê? Porque, segundo informaram aí, né, o Alexandre de Moraes, ele foi sancionado por violação de direitos, né, justamente dessas pessoas que estão presas. Só que tem um porém. A partir do momento que essas pessoas assinarem que são culpadas, porque é isso que esse acordo diz, que elas cometeram a tentativa de golpe, que elas cometeram o tal crime na qual elas foram acusadas, então dá a entender que o Alexandre C. Moral ele não cometeu abuso nenhum. Sendo assim, se a Magnitsky é em cima disso, dos abusos, e ele não cometeu abuso, o Lula terá uma carta na manga para pedir, para negociar mais uma vez com o Donald Trump
e dizer, olha, os meus ministros não cometeram abuso nenhum. Tá aqui a prova. Os presos confessaram que tentaram dar o golpe. Tá aqui no documento. Né? Agora, com relação à soltura, vocês acham mesmo que essas pessoas serão soltas? Vocês acham? Essas pessoas foram presas ilegalmente, julgadas ilegalmente, condenadas ilegalmente por condenações absurdas, ou seja, tudo de forma ilegal, tudo absurdo. E agora, os mesmos que prenderam, julgaram, condenaram, tudo de forma absurda, fazem uma proposta absurda. Vocês acham que eles vão cumprir? E vamos supor que eles cumpram. Quem garante que depois eles não podem quebrar? Inventar, porque essas pessoas elas vão sair teoricamente, elas vão ficar livres teoricamente, mas com tornozeleira. Quem garante que o Alexandre sem moral, ele não pode simplesmente inventar que essas pessoas tentaram tirar a tornozeleira, tentaram fugir e, portanto, elas precisam ser presas novamente. Quem garante? Você confiaria em pessoas que já mentiram diversas vezes para você? Você confiaria? Tudo bem. O brasileiro ele tem um certo fetiche em acreditar em coisas absurdas, mas olhando pelo lado lógico, pelo lado racional, você acreditaria? Eu não. Vocês acham que eu acredito em alguma coisa que sai da boca de um esquerdista? Nada. Nunca. Por quê? Porque eu já disse nesse canal, eu vou repetir. Eles não têm compromisso com fatos. Eles não têm compromisso com a verdade. Então, eu jamais aceitaria fazer um acordo com esse pessoal. Jamais. São psicopatas. Você não faz acordo com psicopatas. Pois é. Esse é o maior problema da direita. Achar que tudo com essa gente dá para resolver na base do diálogo, da conversa. Você aceitaria conversar com pessoas que já disseram abertamente que são capazes de pegar em armas para cancelar o CPF de quem é contra eles? Você sentaria para conversar com pessoas que propõem uma revolução armada? Porque tudo isso os esquerdistas propõem. Tudo isso eles fazem. Mas a direita teima em acreditar que é possível ter um diálogo e pior, que é possível resolver na base do diálogo. E pior, que é possível confiar em alguma coisa que esse pessoal fala. Vocês estão assinando um atestado de culpa. Sem contar o fato das multas. Por quê? Porque as multas são multas absurdas, milionárias, que essas pessoas não têm condições de pagar.
Principalmente porque os bens dessas pessoas vão ficar bloqueados até elas pagarem as multas. E aí? Quem é que garante que o Alexandre Sem Moral não vai pôr essas pessoas atrás das grades novamente porque elas não pagaram essa multa absurda? Porque elas não têm condições de pagar. Quem é que garante? Esse acordo está repleto de armadilhas. Por ter sido um acordo proposto pelo Paulinho da Força, ele já é em si uma armadilha. Mas, além disso, ele está repleto de armadilhas que são visíveis. Qualquer um percebe. Mas o pessoal da direita está fingindo que não está vendo. Por quê? Porque a eleição está chegando. Quer dizer, eles seguraram a PL da anistia até agora, né? Jogaram o Bolsonaro na cadeia, né? Calaram o Bolsonaro, para agora dizer, não, o Bolsonaro aceitou a dosimetria, né? E vão, claro, com isso, se passar por heróis. Lutamos bravamente pelas pessoas do 8 de janeiro. Vocês viram como a gente lutou, mas infelizmente não tivemos êxito e tivemos que aceitar esta proposta. Foi.